Jogador caro é aquele que não rende. Hoje a gente vai falar de 6 jogadores que custaram uma nota, mas que valeram cada centavo. E a gente começa falando de uma recente que já valeu muito a pena, mas pode valer ainda mais no futuro, que é a chegada do Kai Havertz no Chelsea. Ele é um meio atacante que surgiu muito bem no Bayer Leverkusen, de forma até precoce, pode-se dizer, né? Porque tem aquele famoso caso de que em 2017 o Havertz perdeu um jogo de Champions League porque tinha uma prova de geografia pra fazer no colégio, é mole? Esse fato é tão inusitado que daqui uns 15 anos, quando o Havertz se aposentar, a gente vai falar: pô, lembra daquela prova de geografia que fez ele perder jogo de Champions? Ele foi muito bem na prova de geografia e também em campo, né? Começando a se destacar com 17 anos como um cara que era um meio atacante bom de bola na técnica, alto e também com uma boa mobilidade, muita inteligência dentro de campo. Foi aquele jogador que começou a jogar bem e todo mundo sabia que em algum momento, muito em breve, ele sairia para um time mais poderoso. No meio de 2020, então, é que o Chelsea, comandado pelo Frank Lampard, tava comprando uma pá de jogadores, gastaram uma grana, né? E foram atrás do Kai Havertz também. Ele custou cerca de 80 milhões de euros, o que já é um valor bem alto para um jogador consagrado, ainda mais para uma promessa que na época tinha apenas 21 anos. A contratação do Havertz poderia levantar dúvidas, até porque a primeira metade da temporada do Chelsea foi muito ruim, mas com a chegada do Thomas Tuchel, tudo começou a mudar. E apesar de ele ter números assim que não era nada espetaculares naquele primeiro ano dele com a camisa dos Blues, foram 9 gols e 8 assistências, né? O poder de decisão dele veio à tona. Isso porque o Chelsea foi para a decisão da Champions League e Havertz, que não tinha marcado nenhum gol naquela edição da Liga dos Campeões, recebe uma bola do Mason Mount, tira do Ederson com muita facilidade para dar o segundo título de Champions da história do clube de Londres, né? E só ali muitos torcedores já diriam que aqueles 80 milhões de euros valeram a pena, né? Entretanto, o Havertz não estava contente e quando o Chelsea vai jogar o Mundial de Clubes na final contra o Palmeiras, é dele o gol que faz o Chelsea campeão do mundo pela primeira vez na sua história. Ele decidiu uma Champions com 21 anos e um Mundial com 22, apesar de não ter encontrado talvez toda aquela constância que a gente espera de um craque que tipo nunca sai do time titular assim, saca? Acho que temos muitos argumentos pra cravar que ele já deu muito certo, já valeu cada centavo que o Chelsea pagou só por esses 2 gols históricos e tende a, com os anos, valer ainda mais, seja pelo rendimento dentro de campo, seja por uma possível futura venda. E a gente não pode falar de jovem que custou uma bagatela sem tocar no nome de Kylian Mbappé, que surgiu em 2017 no mata-mata da Champions, arregaçando todos os times que vinham pela frente e não demorou absolutamente nada para ele se tornar uma estrela do futebol europeu. No meio daquele ano, o Paris Saint-Germain olhou lá pro Mônaco e falou: esse guri é bom, eu quero pra mim. Contrataram o Mbappé por empréstimo com obrigação de compra, num valor aí total que chegou nos 180 milhões de euros, fazendo dele o segundo jogador mais caro da história até hoje. O garotinho que chegou inicialmente para dar suporte pro Neymar no projeto do PSG de ganhar a Europa, né, acabou crescendo tanto de rendimento que virou o carro-chefe do Paris. Dá pra dizer que a primeira temporada surreal dele foi em 2018 e 19, quando ele meteu nada menos do que 39 gols na temporada e ainda deu 17 assistências. Tá certo que grande parte desses gols e assistências foram no futebol francês, mas mesmo assim são números absolutamente assombrosos e o Mbappé não deixou a peteca cair. E quando ele precisou ser testado num nível ainda mais alto, ele correspondeu. Então durante todas as temporadas ele foi metendo um caminhão de gols lá na Ligue 1 e tal, mas quando chegou na Champions teve bons desempenhos. Virou um cara que em fase de nocaute, mata-mata de Champions, conseguiu bater forte em Barcelona, Bayern de Munique, Real Madrid, e no momento da gravação desse vídeo, o Mbappé é o segundo maior artilheiro da história do Paris, apenas atrás do Edinson Cavani. O único porém nessa análise toda é que o PSG fez tudo que fez nos últimos anos para ganhar uma Champions League, e até o momento eles não conseguiram. E é bem verdade que o Mbappé perdeu um gol quase feito contra o Bayern de Munique na final em 2020, mas fora esse momento aí, ele teve grandes noites, né? Foi muito decisivo contra adversários de altíssimo nível. Então dentro de campo, acredito que ele valeu cada centavo e ainda pode valer depois, porque parecia que o Mbappé sairia de graça do PSG pro Real Madrid, mas depois de uma novela que se estendeu aí por uns 6 meses, ele resolveu renovar com o Paris e agora ele está a caminho de num futuro muito próximo virar o maior artilheiro da história do clube. Não é qualquer coisa, né, amigo? E além disso, se sair do Paris nos próximos 2, 3 anos, vai saber, pode ser que saia vendido, ou seja, o PSG ainda pode recuperar um pouco dos 180 milhões de euros. Então me parece que não há muita dúvida que ele valeu cada centavo por enquanto. E pra gente vale cada like no vídeo, porque isso ajuda a divulgar nosso trabalho pra mais gente. Então se você curte o nosso conteúdo, tá curtindo o vídeo até aqui, deixa o likezão aí que ajuda muito, beleza? Muito obrigado.
Falando de mais um atacante extraordinário da última década, chegamos agora no Luizito Soares, o El Pistoleiro, que depois de várias temporadas tendo atuações assombrosas lá pelo Liverpool, né, acabou sendo identificado como Barcelona para ser o novo camisa 9 do time. O Barça, que talvez desde a época do Eto'o não tinha um 9 que realmente fizesse jus à posição, tanto é que eles jogaram por um tempo ali sempre com um falso 9, improvisando jogadores que não eram centroavantes, né, como o Alexis Sanches, até o Fábregas e o próprio Lionel Messi. Mas a chegada de Luiz Soares mudou isso da água pro vinho. A camisa 9 passou a ser uma daquelas posições em que o Barça definitivamente não tinha nenhum problema. Foi em 2014 quando eles contrataram o uruguaio por valores que deram cerca de 82 milhões de euros. Na época, a segunda transferência mais cara da história do Barcelona. E o Luiz Soares foi uma contratação com impacto imediato. Ele demorou absolutamente 0 segundos para mostrar por que ele era o camisa 9 ideal pro Barça, né? Considere o fato de que em 2014, 2015, quando ele chega, ele perde praticamente a primeira metade da temporada inteira, suspenso por ter dado uma mordida na Copa do Mundo, né? E mesmo assim ele acaba aquela temporada com 25 gols e 23 assistências, números de craque. Fora que ele foi decisivo em momentos cruciais, né? Na Champions League, no mata-mata naquela edição, que o Barcelona foi pra final e ganhou, ele meteu 5 gols, né? 2 contra o City, 2 contra o PSG e 1 contra o Juventus, que foi nada mais, nada menos do que o gol do título praticamente. Fora isso, em La Liga, ele marcou, por exemplo, o gol que deu a vitória pro Barcelona contra o Real Madrid, que ajudou a definir o campeonato espanhol naquela temporada. Mas o Soares ainda guardava na manga o seu melhor desempenho, porque na temporada seguinte, 2015-16, ele teve números que foram superiores a qualquer outro jogador do planeta Terra. 59 gols e 24 assistências, coisas bizarras, né? Se tu ouve isso, só os números assim, sem contexto, você vai pensar que é coisa do Messi ou do Cristiano. Mas foi do Luizito, que só em La Liga meteu 40 gols e levou pra casa a chuteira de ouro. Inclusive, quando ele recebeu o troféu, ele chegou a declarar que gostaria de se aposentar no Barça. Com o passar dos anos, o pistoleiro perdeu um pouco de rendimento e numa grande crise do Barcelona, sinceramente, foi usado como bode expiatório, né? Tinham que achar um culpado e acharam ele. Ele foi meio que chutado pra fora do clube, mas nada apaga o fato de que ele ganhou diversos títulos e saiu do Barcelona como o terceiro maior artilheiro da história do clube com 198 gols. Uma contratação que certamente valeu cada centavo. Chega de falar de atacantes porque o próximo item da lista é um zagueiro contratado por um time inglês por um dinheiro absurdo e que no final das contas valeu muito. Sim, estamos falando de Harry Maguire. Brincadeira, estamos falando de Van Dijk, né, que depois de uns anos chamando a atenção com boas atuações pelo Southampton, foi identificado pelo Kloppão como o cara que seria o ideal ali para resolver a defesa deles, que não vinha nada bem das pernas. E o detalhe é que a concorrência não era nada simples, né, porque Chelsea e Manchester City também mostravam interesse pelo zagueiro, o que fez com que o Southampton tivesse todas as cartas na manga ali para ditar os rumos da negociação como eles quiseram, e assim conseguiram extrair do Liverpool 75 milhões de libras, né, que como a gente tá falando o vídeo todo em euros, deu mais ou menos 85 milhões de euros na época, tornando o Van Dijk então o defensor mais caro da história do futebol, amigo. Só foi depois superado por outro defensor aí que foi o Harry Maguire. E ele foi outro cara que teve impacto imediato, né, logo que ele pôde jogar, praticamente foi titular desde o primeiro minuto e conseguiu fazer com que a sua liderança, né, e a sua capacidade técnica como zagueiro elevassem o patamar da defesa do Liverpool, de uma das defesas mais vazadas e instáveis da competição ali no campeonato inglês, para uma das mais confiáveis. E ele passou a ser tão dominante na zaga que meio que qualquer outro zagueiro que jogasse com ele ali conseguia também elevar seu nível. Então, seja o Joe Gomes, o Matip ou o Lovren, todo camarada que ia jogar com o Van Dijk na zaga acabava se dando bem por consequência, né? Naquela mesma temporada 2017-18, o Van Dijk chega no meio da temporada, né? Então o Liverpool acabou não conseguindo brigar pela Premier League, mas eles chegam na final da Champions League, aquela que eles perdem pro Real Madrid daquela maneira. Na temporada seguinte, em 2018-19, o Liverpool se consolida como um dos melhores times do planeta, especialmente com o Van Dijk ali comendo a bola. A épica batalha contra o Manchester City na Premier League e o título da Champions em 2019 credenciaram o zagueiro holandês para ser escolhido o melhor do mundo, né? E a bola de ouro ele acaba perdendo pro Lionel Messi por pouquíssimos pontos, talvez coisa de poucos votos ali que tivessem sido mudados pro Van Dijk, ele teria ganhado, e também perdeu o The Best pro Messi, mas mesmo assim levou pra casa 2 prêmios graúdos individuais, de jogador do ano da UEFA e também de craque da Premier League. Apesar de não repetir o desempenho surreal daquele ano em que quase foi bola de ouro, o Van Dijk segue entregando temporada boa atrás de temporada boa. Quando o Liverpool tá sem ele, geralmente sente, e no final das contas o Van Dijk vai mostrando que aquela máxima que a gente fala de goleiro também vale pra zagueiro, né? Caro é ter zagueiro ruim, porque as 75 milhões de libras que o Liverpool investiu parece que valeram cada uma delas, né?
Saindo da zaga, a gente vai pro meio campo para falar de um dos principais criadores de jogada do planeta, que é o Kevin De Bruyne. Ele que foi basicamente rejeitado lá no Chelsea, teve que ir pra Alemanha, no Werder Bremen e depois no Wolfsburg, para demonstrar todo o seu potencial, né? Em especial na temporada 2014-15, quando ele jogando pelos Lobos termina lá a temporada com nada menos do que 28 assistências, chamando a atenção da Europa inteira e com números que a maioria dos jogadores conseguiria só no videogame ou sonhando, né? Foi então que o Manchester City cresceu o olho pra cima do belga e o Sheikh Mansour tirou o escorpião do bolso então para pagar a bagatela de, na época, cerca de 76 milhões de euros para trazer o Kevinho para a Premier League. Dali por diante, jogando numa liga extremamente badalada, o mundo começaria a ver as qualidades daquele cara que é um GPS humano, né? O Kevin De Bruyne. A chegada do Pep Guardiola em 2016 só potencializou ainda mais o De Bruyne, que passou a ser o carro-chefe daquele Manchester City que nos últimos anos vem assombrando a Inglaterra. Nas temporadas 16-17 e 17-18, o belga meteu nada menos do que 21 assistências na temporada. E apesar de não ser o cara que mais faz gol, né, ele passou a ser amplamente considerado o jogador mais decisivo daquele Manchester City, capaz de conseguir mudar um jogo ou arrancar uma vitória com uma mera tacada de sinuca ali. Na temporada 19-20, ele mete 20 assistências só na Premier League, talvez sendo o melhor desempenho dele aí. Tanto é que naquela temporada ele conseguiu igualar o recorde do Thierry Henry como os jogadores aí que mais deram passes para gol em apenas uma edição de PL. E no meio de 2020, quem ganha o campeonato inglês é o Liverpool, mas mesmo assim o De Bruyne é eleito o craque da competição pela primeira vez na sua carreira. De Bruyne já venceu 4 vezes o campeonato inglês com o Manchester City, mais uma pá de copas, e ajudou o time a chegar na sua primeira final de Champions League, mostrando aí temporada atrás de temporada que aquela grana que foi paga nele, que parecia muito, né, na real foi troco de pinga, valeu muito. E pra finalizar, a gente fala de uma contratação que chocou o mundo, né? Em 2013, Gareth Bale era o melhor jogador do Tottenham, uma das grandes estrelas da Premier League, quando o Real Madrid contratou ele por valores que depois foram vazar, foram ser revelados, que chegaram na casa dos 101 milhões de euros, tornando Bale, na época, o jogador mais caro da história do futebol e o primeiro a bater a marca de 100 milhões, né? Uma contratação desse valor geralmente gera muita pressão sobre o jogador, né? Ainda mais jogando no maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Mais uma coisa que o Bale nunca entendeu o que é o significado de pressão, ele nunca sentiu. O galês nem sempre esteve disponível aí pro Real Madrid, né? Acumulando muitas lesões na sua passagem por lá, e especialmente nos últimos anos, ficando mais de escanteio e sendo acusado de mostrar descomprometimento com o seu clube, né? Inclusive teve aquela piadinha lá da bandeirinha escrito Gales, Golf e Madrid nessa ordem. Então há motivos pro torcedor do Real Madrid ter um pouquinho de rancor com o Gareth Bale, mas há muitos outros motivos pra amar o galês. O Real Madrid pagou 101 milhões de euros por um jogador que talvez não tenha rendido tanto em várias temporadas de forma constante, mas um jogador que em alguns momentos específicos fez muito a diferença. Na temporada 2013-14, por exemplo, a primeira do Bale em Madrid, no mata-mata da Champions, ele dá simplesmente 4 passes para gol e marca mais 4 gols, com um destaque especial pro gol que ele marca na final contra o Atlético de Madrid. Foi o gol que desempatou o confronto e colocou o Real Madrid no caminho para a 10ª, né? Também foi naquela mesma temporada em que numa final de Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona, o Bale dá uma das arrancadas mais impressionantes da história, saindo muito atrás do zagueirão do Barcelona e chegando muito na frente para marcar um gol absolutamente importante e icônico. Dizem que o Bartra tá até hoje procurando quem foi que atropelou ele ali, né? Na temporada 2015-2016, o Bale volta a brilhar em finais de Champions. Por exemplo, nas semis contra o Manchester City, o Bale faz este belo gol aí, que ajudou o Real Madrid a classificar pra final. Tudo bem que deram um gol contra, mas foi ele que finalizou. E na decisão, também contra o Atlético de Madrid, é do Bale a assistência pro gol do Sérgio Ramos. Foi o único do Real Madrid naquela final, né? E depois, nas batidas alternadas, o Bale ainda faz o seu de pênalti, né? Ajudando o Real Madrid a conquistar mais uma Champions. E aí, depois da temporada 2016-17 foi fraca, né? O Bale conviveu com muitas lesões, acabou virando reserva no Real Madrid. Parecia que o trabalho dele ali tava meio que se encerrando e tal, quando chega a final da Champions de 2018. O Real Madrid buscando tricampeonato consecutivo, o jogo 1-1 embaçado quando o Bale sai do banco para meter um gol de bicicleta espetacular. Depois mais um numa falha do goleiro adversário e botar mais uma taça orelhuda na sala de troféus do Real. O cara sai do banco numa final de Champions para meter um gol de bicicleta. Só isso aí já valeria os 101 milhões, né? Das 5 finais de Champions que o Real Madrid ganhou depois que o Bale chegou lá, né? Em 3 ele foi absolutamente decisivo pro título. O Bale pode não ter sido a contratação mais consistente em termos de desempenho. Ele pode ter dado motivos para os torcedores do Real Madrid guardarem uma amargura no coração. Mas quando um jogador rende muito bem algumas vezes, te entrega 3
Champions Leagues, mete gol icônico contra o maior rival. Não dá pra reclamar, Bale entra pra galeria de maiores ídolos da história do Real, um cara legendário. E os 100 milhões pagos, se o Florentino Pérez pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que ele gastaria de novo esse dinheiro aí. Quais outros jogadores que você acha que custaram caro, mas que valeram tudo que foi pago neles? Deixa nos comentários, e se você curte o nosso trabalho aqui, também queria te convidar pra acessar esse canal que tá aparecendo na tela, que é o Cortes do Orofute, onde a gente tá postando vídeos mais curtos, ou naquele formato vertical. Se você puder colar lá e se inscrever, ajuda muito o canal, beleza? Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo então, um grande abraço, falou!